Olá, estamos de volta e vamos dar continuidade à nossa aula, falando mais sobre as superclasses, né? Nós estamos falando aqui sobre as classes abstratas, encapsulamento, herança e polimorfismo. Eu até confundo a palavra. Bom, nós já trabalhamos na aula anterior, fazendo aqui as abstratas, as herança, e agora vamos falar um pouco mais sobre polimorfismo, tá? Então assim, vamos direto ao assunto. Apaguei todos os componentes que tinha aqui para a gente começar do zero. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou criar mais duas classes para dar aquele mesmo exemplo que a gente estava dando de herança. Só que eu quero mostrar um detalhe sobre essa superclasse. Tá? Vou adicionar. Cadê? Minha aplicação. Vou adicionar uma classe chamada, por exemplo, carro. Tá? Não, vou colocar a classe principal onde ele vai ser herdada, no caso, né? Então vamos lá botar assim, veículos, tá? Eu tinha colocado condução, veículos. Vamos aqui não tem nada, ela se torna superclasse só porque nós vamos herdá-la, não tem nenhuma nomenclatura aqui antes para dizer superclasse veículos, apenas isso. Vamos criar mais duas classes que vai herdar as propriedades dessa classe, tá? Então vamos adicionar aqui para veículo, nós temos o que? Temos moto, tá? Moto, e vou criar outra classe chamada de outro tipo de veículo chamado carro, por exemplo. Beleza. Outra chamado carro. Então nós temos dois tipos de veículo, ok? Então vamos ver o que isso acontece. Ok. Na classe superclasse, que eu vou chamar ela de superclasse, vamos colocar a propriedade. O que ela tem aqui de superclasse? Nada. Ok? Porque nós vamos colocar aqui, ó, e vamos ver o porquê que ela vai ser chamada superclasse e no método de polimorfismo. A gente trabalhou com herança, vimos que ela podia ser herdada e herdando seus métodos e suas propriedades. Vamos lá, vamos criar aqui uma propriedade tipo string, tá? Essa propriedade vai ser a cor do carro, por exemplo, nós já vimos isso, nada demais, sempre a gente vai estar trabalhando dessa forma, sempre repetindo o que a gente já trabalhou e implementando um pouco mais para assim melhor o entendimento, beleza? Modelo, ok. Vamos botar já uma propriedade, eu tenho que ter o get e o set, não, ele não vai aceitar. Ok, e aqui eu posso ter um método também, por exemplo, vamos lá, vou chamar um método de, vamos lá, botar public void para não retornar nada e botar aqui, ok, faltou, vou botar aqui acelerar, ok? Porque é um método comum para todos os. E aqui eu podia até botar um message box que quando eu clicar em acelerar dizer assim, acelerou, né? Então aqui eu vou ter que botar aquele system.windows.form, agora sim, message box. E esse message box.show só vai exibir uma mensagem assim, acelerou. Pronto. Acelerou. Pronto, só vai me dar essa mensagem. Ou seja, em carro, e o que é que eu posso fazer aqui em carro? Eu posso herdar, já vimos isso, né? Da classe veículo, tá? Beleza? Então, tudo que, se eu instanciar aqui em principal, instanciar carro, tudo que tiver em veículo, por exemplo, essas propriedades desse método, lá vai ser chamado, beleza? Porque eu fiz simplesmente aqui o que? A herança, ok? Em moto também, eu posso também aqui herdar o que? De veículo, porque nós já sabemos que moto e carro são dois tipos de veículo, e eu quero puxar as propriedades e os métodos de veículo, porque carro e moto pode ter cor? Pode. Carro e moto pode ter modelo? Pode. E pode também acelerar. Claro que aqui a gente pode colocar característica que só existe numa moto, por exemplo, né? E aí a gente já viu isso aqui, coloca assim, pneus. E aqui é uma propriedade só apenas. E aí, claro, que essa propriedade de que botar assim, pneus e carro tem, né? Corrente, botar assim, pode colocar, é baseado no seu sistema, na verdade. Fica meio complicado aqui dizer
porque a gente não está criando um sistema, então fica meio assim, meio abstrato mostrar uma funcionalidade dessa, beleza? Aqui em carro, não, corrente não, aqui é moto, né? Nós vamos colocar aqui moto, carro radiador, tá? Pronto. Beleza. Em moto, sim, que nós vamos criar uma propriedade chamada, só para saber que carro não tem corrente e moto não tem radiador, né? Pelo menos na que eu conheço, não. Isso serve para mostrar o quê? Para mostrar que quando a gente instanciar o veículo, por exemplo, o que é que nós temos em veículo? Ok, new, né? Ok. E aqui em veículo nós temos o acelerar, que o carro pode acelerar, ou seja, a moto pode acelerar, carro pode ter cor, moto pode ter cor e pode ter modelo. Mas tem corrente? Não, porque aqui a veículo ele não herdou nada de lugar nenhum. Então, agora carro, nós podemos fazer o que? Chamar de C. Nós vamos instanciar carro e vamos ver o que é que a gente busca lá de carro, que é herdado de, vai vir acelerar, que está lá em veículo, porque um carro pode acelerar, cor, porque foi herdada de veículo, e o modelo e radiador, beleza? Porque carro, o radiador está em carro, essa propriedade, mas modelo e cor está em veículo, e acelerar um método está em veículo, beleza? Então até aí tudo bem. E aqui em moto a mesma coisa. Moto, porém agora ela só vai ter característica que tenha em veículo e na própria moto, né? Então só para dar exemplo para a gente poder se achar aqui, tá? Para você não ter que assistir o vídeo anterior para entender. Então isso aqui foi da aula anterior. Então o veículo está lá, um método de veículo, e aqui mostra, tá? Não está vendo aqui. A cor também vem lá de veículo, corrente que é de moto mesmo, e o modelo que está lá em veículo. Até aí tudo bem. Só que o que acontece aqui? Se a gente chegar aqui, e aqui em veículo nós temos um método chamado acelerar, ok? Até aí tudo bem? Então se eu chegar aqui em principal e pedir aqui, ó, para carro, ponto. E aí eu vou chamar um método que está lá em veículo, que é acelerar. Acelerar. Todos concordam comigo? Que é uma mensagem simplesmente que vai dar aqui. Acelerou. E eu chegar e também para moto, aqui eu já fiz para carro, né? Fiz para carro. E eu chegar aqui para moto e chamar o mesmo método acelerar, porque isso tá, ambos estão tá herdado da classe veículo. O que é que vai acontecer? Quando eu dar um OK, vai executar esses dois métodos que é herdado de veículo, tanto carro como moto vai dar só que a mesma mensagem. E aí que entra o conceito que eu quero passar para vocês, tá? Então aqui, ó, quando eu dar um OK, acelerou. Acelerou de quem? De carro. Eu podia até botar lá. OK. Quando eu dar de novo, acelerou. Acelerou de quem? De moto. Então deu a mesma mensagem que veio de veículo. Só que eu quero puxar esse método aqui, só que não com a mesma mensagem. Então como é que eu faço isso? Lembrando, a gente pode ter o conceito de polifemismo, que ele vai pegar o que? Ele vai pegar as mesmas características, tá? Pegar a mesma característica, que significa de muitas formas. Poliformismo significa o que? Muitas formas. Pode ser enviar a mesma mensagem, e está aqui a mesma mensagem, tá? Ok? Pode enviar a mesma mensagem para diferentes objetos e fazê-la responder de maneiras diferentes. Só que aqui nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos respondendo da mesma maneira, não de maneira diferente. E aí agora a gente vai usar um modo polimorfismo, para fazer o que? Enviar a mesma mensagem, que é essa mensagem, só que de modo diferente. Aqui mostrou do mesmo modo, porque ele herdou de veículo e mostrou essa mensagem. O que a gente faz aqui? A gente exclui essa mensagem daqui e a gente coloca um termo aqui chamado, vou dar um espaço para ele já me ajudar, com licença, abstract. Fazendo desse modo aqui, o que acontece? Agora, vamos cá agora em principal e já vamos ver que nós não podemos instanciar a classe veículo, tá?
Então você observa que agora deu um erro aqui nessa classe veículo. E aqui diz, não é possível criar uma instância do tipo abstrato ou de interface de veículo. Por quê? Eu agora transformei a minha classe em superclasse, onde eu digo que você pode acessar as propriedades dela. Você pode dizer, você botou abstrato e agora não posso instanciar? Não, não posso instanciar através dela. Eu posso agora instanciar, por exemplo, através de carro. Aqui, ó. Eu posso herdei carro e fiz a instância de carro e a instância de moto. E quando eu chego aqui em carro, por exemplo, C ponto, o que é que eu tenho lá? Eu tenho os métodos, tá? Só que eu não posso agora pegar, por exemplo, V de veículo. Por quê? Ele não pode ser instanciado. Isso aqui ele mostrou, mas não vai ser aceito. Ele vai dar erro. Então isso aqui não é possível fazer quando eu transformo a minha classe, que está sendo herdada por moto e por carro, quando eu transformo ela em superclasse, mostrando, dizendo que ela é abstrata. Ok até aí? Então, o que é que eu tenho que fazer então para acessar esse método aqui, acelerar? Que eu quero dar esse método acelerar. Simplesmente, a assinatura desse método agora ele muda. Ele não possui agora, não tem mais essa estrutura aqui, ok? O que eu preciso agora é também colocar esse método como abstract, beleza? Então assim ele vai permitir que eu use agora esse método nas outras classes, beleza? Daí tudo bem? E aí também eu tenho agora, né, que fechar a linha, já que eu não tenho as chavetas, né, as chaves, eu tenho que agora definir e fechar a linha, senão ele vai dar o erro, né? Você vai observar que ele vai estar dando um erro aqui, porque eu preciso definir. Se eu passar o mouse aqui, ele vai dizer esperado um ponto e vírgula. Beleza, então. Ok? O que vai acontecer agora se eu for lá, por exemplo, no principal, e você vê que ainda ele não permite, porque não é dessa maneira que eu vou buscar a instância de veículo. Agora eu tenho como pegar a instância de carro e moto, porque contém o método acelerar. Então aqui eu continuo tendo o método acelerar. Mas o que vai acontecer agora? Ó? Vamos lá, vamos forçar aqui. Eu vou comentar isso aqui, porque isso aqui não existe, eu não posso instanciar. Uma vez que eu transformei superclasse, ou seja, eu não quero que nenhuma outro formulário ou classe acesse a minha superclasse, só vai poder acessar o que tem dentro dela através de quem tem a sua herança, que é moto e carro nesse caso. E observe aqui que nós já temos, ó, vou legal aqui abrir isso aqui, que já temos aqui, ó, a classe moto que herda de veículo. Ele já dá um erro aqui, porque olha o que ele está dizendo, ó, não é implementado membro abstrato herdado. Ou seja, eu não posso, como eu posso dizer, herdar membro abstrato. Ok? Até aí? Então vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui agora? E vamos dar um play. Óbvio que a gente vai ter o erro, porque observe que ele não pode ser implementado. Ele mostra aqui, ó, não pode ser implementado membro abstrato herdado. Tanto o moto também tem esse erro. E se eu executar, óbvio que ele vai dar erro nas duas classes que aqui está. Ele devia aparecer. O meu erro não está aparecendo aqui. Aqui, pronto. Então eu tenho aqui, ó, não é permitido. Aqui mostra os dois erros das duas classes lá. Não é permitido implementar membro abstrato herdado de veículo acelerar. Ou seja, é como se eu chegasse aqui e colocasse aquele método lá, né? Public void, que aí ele diz o seguinte, eu não disse isso aqui antes, ó. O que ele está dizendo aqui, que agora eu não posso, cadê? Aqui em veículo. Ele está dizendo aqui que agora esse método tem que ser implementado agora nas duas classes. Então vou eu lá implementar, porque você vê que está dando erro. E ele diz aqui, ó, que eu não posso agora implementar o veículo acelerar, ok? Aí você pode dizer assim, não, mas espera aí, mas eu não estou puxando o veículo acelerar. Mas se você chegar aqui, você vai ver lá, ó, tá vendo? Tá implementado sim. Por quê? Porque está herdando. Se você botou isso aqui, ele herda isso aqui, ó. Ele herda isso aqui. Então se ele está herdando, apesar que não está digitado lá, mas ele está herdando tudo isso aqui. Mas eu não posso usar um método, aqui não é abstrato, mas esse não posso usar um método abstrato. E aqui é um método, é um pouco diferente da maneira que a gente declara um método normal. Para ele ser abstrato, por isso que é o negócio do polimorfismo, tá? Eu preciso chegar em moto e em carro,
e aqui eu vou começar a fazer em moto da seguinte maneira. Eu tenho que declarar aquele método aqui. Eu sou obrigado a trazer o método que está aqui. A essência é essa. Botei aqui um método abstrato na minha classe abstrata. O que acontece? Eu vou ser obrigado, não tem jeito, eu vou ser obrigado a declarar esse método lá. Tanto em moto quanto em carro. Ah, e se eu não quiser declarar? Então você não herda veículo. Porque se você herdar veículo e ele tiver um método lá abstrato, ele vai dizer, ó, você precisa aqui declarar um método abstrato. Se você passar o mouse, ele vai te falar. Né? E ele está mostrando, não tem nada a ver, que eu não tenho nada escrito aqui em método acelerar, que aqui tem no principal no botão, e ele não está dando erro. Mas isso não vai funcionar, porque existem duas classes que eu sou obrigado a declarar aqui o método acelerar. Ok? E aqui em carro também eu sou obrigado a declarar esse método acelerar. Então vamos lá, vamos declarar. Estou aqui em moto, então eu vou declarar o método, né? Esse método que ele tanto pede. Mas observe, para eu declarar um método public void, né? Acelerar, não é isso? Como é que está escrito aqui? Vou até copiar o nome, ó. Vou até copiar aqui, ó. Copiar o nome, acelerar. Para não dizer que está diferente. Cadê? Comecei aqui. Acelerar, ele não vai dar sugestão nenhuma, entendeu? Então já vou public void, é o tipo que? Tipo string, né? Não é isso? Void acelerar, beleza. Aí eu vou chegar aqui, vou até copiar. Então eu vou chegar aqui, ok. E agora, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Ele vai dizer aqui, ó. Ele está dando o mesmo erro, né? Mas aqui ele tem que dizer, aqui, pronto. Violação de regra de nomenclatura, aqui embaixo. Ó. Violação de regra de nomenclatura, porque não é assim que eu declaro um método de uma classe, superclasse, por ela ser abstrata. E de que forma eu faço isso? Da seguinte maneira. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, public, aí escrevo. Eu vou até comentar aqui e vou escrever aqui embaixo. Porque digamos que uma vez que eu sei como faz, né? Public override, e aqui está o segredo, essa palavra mágica, void, e aí eu posso escrever acelerar, ó, já dá sugestão, tá vendo? Observa que já dá sugestão, acelerar. Então já posso dar um enter, e aqui o throw ele me dá isso como padrão, eu posso excluir isso aqui, tá? Sem problema. Então o que é que faltou aqui nesse método aqui? Uma palavra override, tá? Que isso aqui ele vai dar erro, isso não existe. Então você pode também aqui, por exemplo, vir aqui nessa luzinha e ele vai dar uma sugestão, ó. Eu vou apagar o de baixo aqui. É bom essas sugestões, porque se você não lembrar, ele vai te dar aqui. Eu vou apagar esse aqui que está correto. Eu vou aqui, ele vai te dar uma sugestão, ó. Vou clicar aqui na luzinha, observa que já deu erro. Aqui vou clicar aqui na luzinha. Cadê? Difícil, vamos lá. Corrigir nomenclatura, não. Solucionar, suprimir e corrigir problema. Não, ele não me deu a sugestão. Mas basicamente, essencialmente seria o que? Você colocaria public. Agora, se eu vou pegar um método que ele está abstrato numa classe superclasse, que é a superclasse veículo, então eu boto override. Então escreva essa palavra e aí assim, void, que o tipo é void, e eu vou botar o que? Acelerar. Já me dá a sugestão ali. E automaticamente ele me dá essa estrutura. Não, isso aqui é só uma implementação, caso você queira. Isso aqui não vem ao caso agora não, que você não vai nem usar isso aqui. Beleza? Então essa maneira de fazer puxar agora, porque eu sou obrigado a criar um método agora. Por quê? Porque eu coloquei esse método agora, a assinatura desse método mudou completamente. E agora eu tenho que fazer isso também em moto, né? Então como é que eu faço esse método em moto? Mesma coisa, public, aí eu tenho que lembrar da palavra mágica override, void, que é do tipo void, e acelerar. Beleza, e aqui eu apago essa opção que eu não preciso, isso aqui é a implementação do sistema, a gente não usa. Beleza? Então é dessa forma que é criado. Agora o que vai acontecer aqui agora? A gente vai poder agora definir, vai implementar aqui para definir que quando eu clicar aqui, não aparecer a mesma mensagem que aparecia aqui, porque o meu método aqui, minha assinatura mudou, beleza? Então, como é que eu faço isso? Simples, ó. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou definir aqui agora, tanto em moto quanto em carro, o que vai acontecer. Porque lembra que antes estava escrito aqui, acelerou.
Então quando eu dava um play aqui, que eu dava um ok, ele mostrava acelerou tanto para moto para bicicleta. Desse jeito eu sou obrigado a declarar o que cada um faz no método acelerar. Se quando eu acelerar, o que vai acontecer? A moto vai acelerar, vamos lá, 250 km por hora. O carro vai acelerar 180 por hora. Então eu posso fazer esse método aqui, né? Ou seja, moto, aí eu coloco aqui agora o message box, né? Aí eu vou ter que botar aqui o, deixa eu ver aqui se eu, não, acelerar não, vou botar aqui o system, né? Porque senão o meu message box ele não vai funcionar. Porque a classe, se fosse informe, porque se fosse informe, lá no informe ele já vem automático, mas aqui ele não vem. Mas vamos perder um tempinho aqui, vamos voltar aqui para a gente entender melhor. Tá? Aqui agora o que acontece? Por que eu não deixei lá padrão aqui em veículo? Porque acelerou, os dois aceleram igual? Não. Então aqui, moto acelera um pouco diferente de carro. Então eu posso botar acelerou a 200 km, tá? Por hora. Vou botar assim, 200 km hora, ok? Bom, mas o carro faz a mesma coisa? Não, o carro ele é pouco pesado. Então o meu carro, no meu acelerar aqui agora, ele faz o que? Ele não faz a 200, ele faz a 120 por hora. Então tem isso, o meu sistema identifica. É como se eu criasse um sistema que ele vai identificar a aceleração dos veículos, alguma coisa parecida, né? Tem que viajar aqui para entender mais ou menos como é que a gente está querendo fazer. Então eu tenho dois tipos de veículo, moto e um carro, só que eu tenho um método aqui que ele, apesar que ele tem a propriedade de cor e modelo, são iguais. Posso ter, claro que não é que são iguais, é que ambos têm cor e modelo. Só que ambos têm acelerar. Porém, a cor da moto pode ser a mesma cor do carro. O modelo eu posso até dar o mesmo modelo, apesar que são veículos diferentes, mas pode ser XR6 para o carro, XR6 para a moto, enfim. Só que quando acelera, o minha moto acelera 200 km, o meu carro acelera 120. E aqui vamos dar um play, que agora eu não vou poder ter agora a mesma aceleração, simplesmente acelerou. No veículo aqui tinha lá, acelerou. E agora eu tenho, acelerou a 120, que é a moto, porque eu vou mostrar. E quando eu dou OK, acelerou 200, o carro e a moto, perdão. Porque aqui, carro, moto. Então se eu inverter a ordem, ele vai inverter a ordem, né? Que é nessa ordem. Então ao chamar, e não adianta eu instanciar veículo, tá? Porque veículo jamais ele vai poder ser instanciado. Uma superclasse, jamais eu posso pegar uma instância dela. E por que eu vou criar uma superclasse e não vou poder usar os métodos dela? Bom, você cria uma superclasse para o mundo externo, ou seja, esse mundo externo aqui, essas outras formas ou não acessar nada daqui de dentro. Bom, mas espera aí, então não tem fundamento? Tem, porque assim, você vai criar aqui em todo método um sistema, um cálculo, que você vai dizer para outras classes que vai herdar de veículo. E vai herdar, ele não vai acessar. Então ele vai ter acelerado, mas cada um vai ter que fazer o seu acelerar. Tá? Ele não vai ter acesso. Isso aí é uma organização para o seu sistema, beleza? Então assim, esses são os conceitos, né, que a gente está dando dos tipos de superclasse, beleza? Tenta fazer vários exemplos aí e vai lá na documentação da Microsoft, lê lá o que é polimorfismo, abstração, herança, polimorfismo, né? Abstração, herança, porque isso é usado, tá? Na verdade a gente às vezes sempre está usando assim, sempre está usando não, às vezes a gente usa dependendo do tamanho do sistema, de quantas pessoas estão trabalhando no sistema, porque às vezes eu crio a minha classe, faço lá meu projeto, e às vezes não quero dar até esse código para o cara, assim, imaginando assim, né? Ou porque ele pode mexer e dar um problema, então eu vou mandar só ele herdar, alguma coisa desse tipo assim, beleza? Então é isso, estudem e apliquem isso aí, que dá pra gente dar continuidade na próxima aula, falando mais um pouco sobre superclasse, beleza? É muito importante esse conceito, afinal esse curso é do iniciante ao profissional, e um profissional da área, ele precisa saber esses conceitos, tá? Apesar que você não vai usar correntemente isso aqui, mas você tem que entender que no dia que for trabalhar com esse tipo de superclasse, você diz, beleza, sei muito bem o que é uma superclasse, beleza? Então é isso aí, vamos até lá, até mais.